Hoje é véspera de Natal. Amém? Não é verdade? É véspera de Natal. Todo mundo está correndo atrás hoje, né? As ruas estão vazias, o povo querendo fazer festa. Daqui a pouco muitas casas, muitas famílias vão se reunir para juntar, fazer a ceia de Natal. Amanhã, Natal, as pessoas vão juntar, vão comer junto, vão fazer festa junto, e não tem nada de errado com isso. Ótimo, perfeito. Nós vamos fazer também, nós vamos participar também. Mas a pergunta, queridos, que tem que ficar no nosso coração: qual que é a importância do Natal? Eu não sei, talvez você já tenha feito essa pergunta. Qual que é a importância do Natal para mim? Qual que é a importância do Natal para você? Às vezes nós falamos, o Natal é muito legal, o pessoal enfeita a praça, a gente enfeita as casas, o Natal é legal, a gente faz amigo secreto, né? Teve ontem aqui com os teens, né? O amigo da onça, né? E faz, é uma festa, é gostoso, e participa, tudo jóia. Mas qual que é a importância do Natal para mim? Para a minha vida, o meu coração. Semana passada, na ministração passada, nós conversamos sobre as profecias do Antigo Testamento, o cumprimento delas no Novo Testamento. Entendemos que o Natal é Cristo Jesus. O nosso Natal, o Natal cristão, o verdadeiro Natal cristão é Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Natal. E a gente pensa, né, porque é uma coisa óbvia. O Natal é Jesus Cristo, mas muitas pessoas não entendem assim. Pessoas entendem que o Natal é uma festa, sabe, de comer, de trocar presente, de coisas novas. E as pessoas têm deixado de lado o verdadeiro sentido do Natal. Falei domingo passado, né, que as pessoas estão preferindo, obrigado, filha, o velho barbudo do que o Filho de Deus. As pessoas estão preferindo, né, uma ideia de uma pessoa do que a verdade do Cristo vivo. Qual a importância do Natal? Qual que é a importância? Nós, na comemoração do Natal, ela não é unânime no meio cristão. Alguns comemoram, outros não comemoram. Você vai ouvir pessoas falando que é errado comemorar o Natal. Não é errado, gente. Independente, como eu disse semana passada, que a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Foi uma outra data, um outro tempo. Mas não tem problema. A verdade é que nós temos que estar felizes porque Jesus nasceu. Porque se nós temos hoje vida, é porque Jesus um dia nasceu. E é isso que importa, queridos. Que Jesus nasceu de uma mulher. Quando Jesus nasce, houve uma festa. Herodes, que era o tetrarca da época, chega lá e fica bravo, porque Jesus vinha com uma proposta de rei, e ele era o rei da época, e agora está vindo um outro rei. Vamos procurar esse cara, esse bebê, vamos acabar com todos os bebês de 2 anos para baixo, vamos dar um jeito. Ele fica bravo. Os escribas, os doutores da lei trataram com indiferença a vinda de Jesus. Eles não deram o perfeito valor, mas o povo, os magos, os pastores, eles celebraram, eles glorificaram ao Rei dos Reis, eles exaltaram, eles adoraram ao Senhor Jesus. E hoje eu quero aqui rapidamente conversar com vocês sobre 3 razões pelas quais nós devemos comemorar o Natal. Independente da data que Jesus tenha nascido. Nós vamos comemorar dia 25 de dezembro, não tem problema. 3 razões. A primeira razão é porque quando Jesus veio ao mundo,
cumpriu-se um plano eterno de Deus. Era plano de Deus. A vinda de Jesus é plano de Deus. Então, por que não comemorar? Olha só, 2 versículos, um de Gênesis e outro de Isaías, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Lá em Gênesis 3, onde entra o pecado no mundo, no capítulo 3, se você ler o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que ali entra o pecado no mundo. E também nesse mesmo capítulo, nós observamos uma profecia dizendo que Jesus viria. Outra profecia está em Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Ele vai vir. Se nós pensarmos bem, queridos, antes de Deus criar o universo, antes de Deus criar todas as coisas existentes na face da terra, Deus já tinha traçado um plano, Deus já tinha programado, Deus já tinha decidido de dar o seu Filho pela libertação de toda a humanidade. Deus já tinha, sabe, no seu íntimo, no seu coração, já tinha decretado que Jesus seria entregue para que os nossos pecados fossem perdoados em Cristo Jesus. Nós não éramos capazes de ter os nossos pecados perdoados pelas nossas atitudes e nossas ações, mas Deus já tinha um decreto, falou: Jesus é a solução, e Ele já tinha isso, e aí Ele faz todo esse processo, a história da humanidade, do início até o nascimento do Messias, foi a preparação para a sua chegada. Quando você olha, você pode ler o Antigo Testamento com alguns olhares. Você pode olhar ele como um livro histórico, você vai ter histórias, você vai ter conhecimento histórico, conhecimento geográfico, vários tipos de conhecimento. Mas se você olhar, se você fizer a leitura do Antigo Testamento como a preparação para a vinda de Jesus, se você começar a ler Gênesis, se até as genealogias que você não gosta de ler, que ninguém gosta, mas se você começar a entender que existe um começo da história de Jesus, você vai entender esse processo de Deus. Então você olha para o Antigo Testamento com os olhos, aqui é a história de Jesus, é o início da história do meu Senhor, do meu Salvador, é o início da história daquele que veio para mudar o mundo, é o início da história daquele que veio para libertar a humanidade da escravidão do pecado, é o início da história daquele que pode te dar paz e libertar o teu coração da angústia. Era o início da história. E ali, todos os acontecimentos vêm carregados de esperança. E é por isso, queridos, que nós celebramos com muita alegria. É por isso que nós olhamos e quando há o nascimento de Jesus, quando Jesus nasce, aquele momento é um momento histórico, onde é um momento de celebração, de alegria, é um momento de festa no céu, na terra, é um momento de muita alegria, porque havia uma esperança. Agora você imagina, se lá no primeiro Natal, quando Jesus nasce, os homens, os reis, os magos, os pastores, celebram a Jesus, os anjos celebram a vinda de Jesus, quanto mais agora, porque nós não vamos render glória, porque que nós não vamos dar louvor, porque nós não vamos honrar ao Senhor pelo supremo amor de Deus por nós, Cristo Jesus. Então nós podemos celebrar, porque o Natal fala de novo nascimento do nosso Salvador em nossos corações. Jesus, queridos, Ele é o centro da história.
O centro da história não foram os reis, o centro da história não foi Nero, o centro da história não foi César, o centro da história não foram grandes presidentes espalhados pelo mundo. O centro da história sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Somente Ele. Ele é o centro da história, Ele é a razão da história, Ele é a única razão da nossa vida. Tem que ser a razão da nossa vida. Se Jesus não é a razão plena, total e perfeita da sua vida, você precisa fazê-lo ser. Você precisa colocar Jesus como centro. Centro da tua história, centro da tua vida, o centro dos teus pensamentos. E por isso nós devemos dar toda a reverência ao nosso Senhor, ao nosso Deus, porque Ele demonstra grande amor por nós, enviando Jesus Cristo. Então, por que nós celebramos o Natal? Qual que é a importância? E nós celebramos o Natal porque Jesus veio ao mundo e já era um plano de Deus. Segundo, qual que é a importância do Natal e por que nós celebramos o Natal? Porque esse momento é um momento onde a mensagem do Natal traz, se nós olharmos para a verdade do nascimento de Jesus, é uma notícia de esperança. É um momento onde o mundo voltou a ter esperança. O mundo tinha perdido as esperanças. Tinha acabado a esperança, e agora brota uma esperança do céu na terra. Agora vem uma esperança que muda a história. E o Natal, ele foi anunciado pelos anjos aos pastores em Belém. Olha só o texto de Lucas. E essa foi uma das melhores notícias que já se ouviu. Olha só, vamos ler o texto. Lucas 2, 10 a 14. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Os pastores estavam no campo, pastoreando, cuidando do seu rebanho. E de repente os anjos, agora você imagina, gente. Toda vez que anjo aparece na Bíblia, você vai ver escrito lá: não tenha medo. Porque devia ser algo que dava muito medo. Não sei de como, porque eu não sei, nunca vi, mas dava medo. Porque você imagina, você está no meio do nada, cuidando das ovelhas, e de repente do nada aparece um ser para falar com você. E esse anjo, ele diz: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Então, por que nós comemoramos o Natal? Qual que é a importância do Natal? É a mensagem de esperança vinda do céu para a terra. É uma mensagem que mudou a história da humanidade e deve mudar o nosso interior. Essa mensagem, queridos, ela é a única capaz de tirar, de acabar com o medo, que muitas vezes é um medo tremendo que assalta ou que inunda o coração do ser humano. Essa presença, essa mensagem da vinda de Jesus Cristo é a única que pode quebrar todo medo no seu coração. Acabava de chegar naquele momento, você imagina, o Salvador, o Messias. O Messias era aquele que era enviado, aquele que seria enviado por Deus para libertar o povo. E acaba de chegar o Salvador, o Messias. Jesus não é
um dentre muitos salvadores. Jesus não é um dos salvadores da pátria, ou das nações, ou da vida das pessoas. Ele é o Salvador. Ele é o único Salvador. Jesus é o único que pode salvar as nossas vidas do inferno. Ele é o único. Não é a sua força, não é a minha força, não é a instituição, não é a igreja, é somente Jesus Cristo que pode nos libertar. Somente Ele, queridos, porque é Ele que é o Salvador. E há um texto que Lucas escreve, que é tremendo. Eu gosto demais desse texto de Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Não há nenhum outro nome, queridos, não há nenhuma outra pessoa, não existe nenhum que seja poderoso. No último dia, queridos, vai vir aquele nos últimos dias, que vai se apresentar como o Salvador, e muitos serão enganados, que será o falso Cristo, que será aquele que não é o Messias. Sabe, nos últimos dias ele virá o enganador. Na verdade, já temos muitos falsos cristos por aí, enganadores. Mas Jesus é o único. Jesus, queridos, Ele é o Messias prometido. É só Jesus que é o Messias prometido, que vai nos salvar, que nos salva, que nos liberta. Quando nós olhamos para Jesus, o Messias, apontam para Ele todas as profecias do Antigo Testamento. Quando se tentou de todas as formas demonstrar e comprovar que Jesus não era real, que não houve, se provaram que Jesus é e que ele realmente existe. Quando tentaram esconder dizendo que Jesus, Jesus tinha morrido e não tinha ressuscitado, encontraram os ossos, e você vai encontrar os ossos de muitas pessoas, mas nunca encontraram de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Jesus Cristo é o Messias prometido. Ele é o desejado de todas as nações. Ele é o Senhor do Senhor. Ele é o Rei dos Reis. E diante dele, queridos, a palavra de Deus diz que todo joelho vai se dobrar debaixo do céu. Jesus é o único Senhor, nenhum outro há. Anjos, demônios vão se dobrar perante o Senhor, vão se curvar e vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todas aquelas pessoas que um dia disseram, não, Jesus não existe, não, Jesus não é real, todos aqueles que viveram e vivem nesse mundo, não acreditando, não entregando a sua vida a Jesus, um dia vão se dobrar perante Ele e vão dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Então, queridos, nós não precisamos chegar nesse dia e esperar para pessoas dizerem, então diga hoje, creia hoje, viva Jesus hoje na sua vida. Não espere um dia. Então como que nós não vamos comemorar, queridos, esse fato, esse momento tão glorioso, essa mensagem tão maravilhosa? Como que nós não vamos exaltar aquele que é o amor de Deus revelado a nós? Como que nós não vamos celebrar aquele que se esvaziou de si mesmo e tornou-se como um de nós? Como nós não vamos, queridos, adorar aquele que um dia morreu numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou e está à destra de Deus e intercede por nós? Como não? Esse é o nosso Senhor Jesus, queridos, é Ele. E é por isso, queridos, que nós o adoramos. Porque Ele, a vinda dEle é o cumprimento do plano de Deus. Porque a mensagem, queridos, do Natal,
O nascimento de Jesus é uma esperança viva, vinda do céu na terra para transformar a humanidade. Em terceiro lugar, qual que é a importância do Natal? Por que nós vamos celebrar o Natal? Porque o Natal aponta para a volta de Jesus. Natal não é somente o nascimento de Jesus, é uma demonstração de que Ele vai voltar para buscar aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Aqueles que um dia entregaram e confessaram Jesus como Senhor das suas vidas. E olha esse texto maravilhoso da palavra de Deus, de Atos capítulo 1. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles olhando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Da mesma forma, queridos, que Jesus subiu, Ele vai voltar. Então o nascimento, o Natal, é um apontamento para a sua segunda volta. E nós, como igreja de Jesus Cristo, precisamos estar preparados. E eu gosto de dizer uma frase: não existe esse negócio, eu estou me preparando. Ou você está preparado ou não está. Então, faça essa pergunta para você: eu estou pronto, eu estou preparado? Ah, eu estou me preparando. Não existe eu estou me preparando. Ou você está ou não está. E é uma decisão, pessoal. Quando nós olhamos o texto, tem 2 frases importantes. Uma que ele foi elevado às alturas, e a outra dizendo que nós vamos ser testemunhas. Quando nós olhamos para a primeira, está dizendo que ele foi elevado às alturas. Por que ele foi elevado às alturas? Porque cumpriu-se uma promessa, uma profecia, cumpriu-se a palavra de Deus. Aquilo que ele veio fazer estava consumado, e aponta para a segunda, que é algo que Ele colocou nas nossas mãos para fazermos. A primeira é o alicerce, é a base para a segunda. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ser testemunhas, para que eu e você pudéssemos anunciar. Quando está descrevendo o texto bíblico da ascensão de Jesus, quando Jesus sobe ao céu, sabe o que acontece com a primeira igreja? A primeira igreja cristã na época, a igreja que estava nascendo naqueles momentos, deu àquela igreja a certeza a respeito de que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, de quem Ele era para a vida de cada um deles e para a humanidade. Então, quando nós observamos isso, queridos, nós precisamos colocar isso. E Lucas, ele escreve no início de Atos, esses versículos que nós lemos.
Você imagina, Jesus foi crucificado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora Jesus passa um tempo com eles. A Bíblia fala que em 40 dias ele esteve com eles comendo e anunciando e conversando sobre o reino de Deus. E agora Jesus sobe aos céus. Lucas escreve isso. Esse episódio, Lucas escreve tudo isso detalhadamente. E Jesus diz o quê? Olha, eu estou fazendo uma promessa para vocês. Vocês não vão ficar só. Fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. Vocês serem cheios do Espírito Santo de Deus. Até vocês serem cheios da presença de Deus no coração de vocês. E vocês vão fazer mais. Vocês vão ser minhas testemunhas. Depois que vocês se encherem, vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus volta para a glória do Pai, mas Ele deixa o presente do Espírito Santo de Deus conosco, junto conosco todos os dias até a sua volta, nos ajudando, nos ensinando, nos fortalecendo, nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção. Nós vamos ter a voz do Espírito Santo dizendo: este é o caminho, andai por ele. E você não deve se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Preste atenção nisso, queridos. Você não pode titubear, porque é um desviar de olhar, você perde o caminho. Ontem eu estava indo aqui para Ponta Porã, e nós passamos num lugar que tinha acabado, pelo que parecia, tinha acabado de haver um capotamento. E eu estava conversando com uma pessoa que estava do meu lado, e falando com ela, falando assim, comentando, o que será que aconteceu? E aí ele falou assim: pastor, pode ter sido um olhar de celular. A pessoa olha por um segundo, ela sai do caminho e não consegue voltar mais. A nossa vida é assim, queridos. Se você não permanecer com os teus olhos em Cristo Jesus, com a sua vida em Cristo Jesus diariamente, é uma olhadinha fora, você pode capotar na sua vida espiritual. Você pode perder tudo aquilo que um dia você já conquistou. Ah, mas e se eu voltar? Você começa tudo de novo. Por isso que é muito difícil quando uma pessoa abandona Jesus e quer voltar. Sabe por quê? Porque ela abandona Jesus, ela já está, vamos dizer assim, vamos colocar mais ou menos assim, ela está nessa altura aqui da vida espiritual. Aí ela abandona Jesus, ela vai para que altura? Vai lá para baixo de novo. Mas só que quando ela volta, ela quer voltar aqui. Tem jeito, ela tem que voltar lá embaixo e caminhar de novo até conseguir ir crescendo. É isso, queridos, que é a nossa fé. Por isso que nós não podemos perder. Nós não podemos perder essa fé, essa confiança que o Senhor nos dá. E a vida em comunidade é importante. E talvez nós devêssemos fazer algumas perguntas. O que significa essa verdade de Jesus para nós, e que Jesus subiu e deixou o Espírito Santo, e eu preciso estar cheio do Espírito Santo? O que significa isso? Você deve fazer essa pergunta, você deve, entender isso, você deve olhar para você e fazer, o que está acontecendo isso? E nós devemos fazer outras perguntas. Como que anda o meu ânimo, a minha fé em Cristo, o meu temor a Deus, a minha vida devocional, a minha vida cotidiana de leitura da Bíblia e de oração? Como que anda a minha vida de jejum? Como que anda a minha vida de estar na igreja em comunhão com os irmãos, juntos com a comunidade dos santos? A comunidade dos santos é a comunidade das pessoas imperfeitas e pecadoras, cheias de defeito. Não tem um que é bom,
nenhum de nós prestamos, se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus, irmãos. Só Ele que faz a diferença em nossas vidas. Qual que é o nosso sentimento, queridos, diante da tarefa que o Senhor Jesus colocou nas nossas mãos? Anunciar as boas novas. Qual que é, sabe, isso? Qual que é o sentimento quando você ouve isso? Jesus disse para você fazer discípulos. É uma missão. Como igreja de Jesus Cristo, como que nós temos testemunhado, como que nós temos anunciado. O meu testemunho fala. O teu testemunho fala, mas a tua boca também tem que falar do que Jesus é na sua vida. Não é só o seu estereótipo, a sua boca, as suas atitudes, a sua fé, o seu temor a Deus, a sua integridade, a sua retidão. Tem que falar, tem que mostrar. Nós temos que lembrar, queridos, que a ordem de Jesus, no versículo 8, ele diz: e sereis minhas testemunhas. Aonde? Aqui perto, um pouco mais ali e por todos os lugares. Talvez você não vá para todos os lugares, mas talvez você vá um pouco mais ali. Talvez é perto, é os seus vizinhos, é a sua família. Sabe, queridos, como ser cristão, como revelar o Cristo, quando nós observamos cristão brigado com outro irmão da família, que não conversa, que não dialoga. Talvez você fale, não é culpa minha. Nós temos que fazer, queridos, quando nós olhamos para o livro de Atos, é importante que você leia Atos. Mostra, queridos, a presença viva de Jesus no meio da igreja, no meio daquela comunidade. E é isso que Jesus tem que ser vivo na nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Se por um acaso, algum dia no Brasil, vier uma perseguição aos cristãos, independente de qual seja, como nós agiremos? Eu sempre digo isso, faz 16 anos que eu falo isso. Nós não entendemos o que é aceitar Jesus e não entendemos o que é perseguição. Primeiro, nós não entendemos o que é aceitar Jesus, porque nós vivemos num país que é livre, num país que ainda hoje você pode ir ali na praça e falar: Jesus Cristo é o Senhor, aceite ou não, mas Jesus é o Senhor. Vão te chamar de doido, mas não vai acontecer nada mais do que isso. Mas quando, na época de Jesus, os cristãos aceitaram a Jesus, ser cristão naquela época era estar disposto a morrer pelo nome de Jesus. Ser cristão era dizer: eu estou, assumindo o risco de morrer, mas eu não vou abandonar Jesus Cristo. Ser cristão no Oriente Médio hoje é isso, queridos. Ser cristão em muitos países é isso, é assumir o risco de morrer, porque você é cristão. Em alguns países, quando um filho assume que é cristão, o pai pode matar o filho, e vai ser aplaudido pelas autoridades. Você acredita num negócio desse? É difícil para a gente entender isso, porque a gente vive num país livre. Isso é ser cristão, queridos, num lugar desse. Ter Jesus Cristo. Agora, para nós termos força para a nossa missão, queridos, nós precisamos receber o que Jesus disse. Jesus deu o Espírito Santo para nós. Jesus deu o Espírito Santo e Ele ordenou para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém. Tem gente que está ficando em Jerusalém aí faz 30 anos, queridos, e não sai de Jerusalém. Ou seja,
nunca abriu o coração para o Espírito Santo de Deus. Não, eu estou esperando. Esperando o quê? Então, queridos, nós precisamos entender que o Natal aponta para a volta de Jesus, e nós precisamos, como igreja, como comunidade cristã, estarmos cumprindo o nosso papel, a nossa missão, que é ir e fazer discípulos de todas as nações. É ir, é andar. E esse ir, queridos, quando está dizendo ali, não é ir ali e falar para alguém, é em todo o teu caminho, em todo o caminho da sua vida, você vai indo e falando, você vai indo e proclamando, você vai indo em todo o tempo, não é uma vez ou outra, é a sua vida inteira anunciando Jesus Cristo como Senhor. E quando a comunidade recebe essa força do Espírito Santo, queridos, ela recebe essa ousadia e não desiste. E é por isso, queridos, que nós celebramos o Natal. É por isso que a importância do Natal, é porque o Natal é uma palavra profética, é algo que Deus já tinha planejado para a humanidade. Nós celebramos o Natal, queridos, também. Por quê? Segundo lugar, porque a mensagem do Natal é uma mensagem de esperança, de vida. Quando Jesus nasce, Ele traz vida. E também, nós celebramos o Natal, queridos, porque aponta para a volta de Jesus Cristo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nascer em nossos corações, em nossas vidas, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Que você, queridos, tenha no seu coração essa convicção e que permita que o Espírito Santo de Deus cumpra o que Ele prometeu que ia fazer. Que você libere o seu coração para isso. Libere o seu coração e permita que o Espírito Santo encha o seu coração e você possa anunciar a volta de Jesus. É por isso que nós celebramos o Natal, queridos. Não é pecado celebrar o Natal. É algo de Deus para nós. É um presente de Deus para nós. Para que nós possamos viver dia após dia na presença de Jesus. Amém?